Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Zá e hoje eu vou desmistificar o tão famoso e o tão temido inferno astral. Será que ele existe mesmo, né? Será que é uma crença popular? Será que é um mito? Ou será que ele funciona aí em algum nível? Isso é o que a gente vai saber ao longo do vídeo. Bom, as pessoas definem inferno astral de duas formas. A primeira é que ele é o signo anterior a qualquer signo. Então, por exemplo, o inferno astral de Áries é Peixes, o inferno astral de Touro é Áries, o inferno astral de Gêmeos é Touro e assim por diante. Então, teoricamente, pessoas de Áries não gostam, né, não se dão bem com pessoas de Peixes, pessoas de Touro não gostam de pessoas de Áries e assim por diante. Só que isso não faz o menor sentido, porque a gente sabe que todo mundo tem um mapa astral. E o mapa astral vai muito além do signo da pessoa, né? Do signo solar da pessoa. E falando em Sol, o próprio Sol não é muito parâmetro, né? Não é muita base para definir afinidade. Então essa teoria de inferno astral já cai por terra. A gente precisa lembrar que signos são arquétipos, são conjuntos de características. Eles não são pessoas. Então eles não têm esse poder, né, de um não gostar do outro. Já a segunda definição de inferno astral é que ele é aquele período de 30 dias que antecede o aniversário. Então, de acordo com as pessoas, né, nesse período de 30 dias você fica muito mal e tudo dá errado na sua vida. Só que isso também não faz muito sentido, porque os astros não têm interesse nenhum em fazer da sua vida um inferno. Não é que eles estão lá em cima, né, olhando para baixo e falando: ah, agora falta 30 dias para o aniversário dessa pessoa e eu vou fazer ela sofrer muito. Isso não existe. E vocês repararam que eu tô sempre falando pessoas, né? Por exemplo, as pessoas definem inferno astral dessa forma, as pessoas falam isso do inferno astral. Eu tô falando pessoas porque esse termo inferno astral não é encontrado em nenhum livro sério de astrologia. Simplesmente porque ele não existe. Ele é só um mito, né, bastante difundido entre as pessoas, que foi criado a partir de uma derivação do Sol passando pela casa 12 do mapa astral. Nossa, né, mas como assim? Bom, a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa que nasceu em 15 de fevereiro de 2000. Aqui dentro é o mapa natal dela, né, o mapa de nascimento dela, e aqui por fora estão os planetas em trânsito aqui no dia de hoje, né, que é 15 de fevereiro de 2018. Em um ano, o Sol atravessa todo o mapa astral, né, ele passa por todas as casas do mapa astral. E por onde ele passa, ele ilumina, né, ele traz à tona os assuntos das casas. Então, quando ele passa aqui pela casa 1, ele traz à tona os assuntos da casa 1. Quando ele passa aqui pela casa 2, ele traz à tona os assuntos da casa 2. E assim por diante, né? E quando ele passa aqui pela casa 12, ele traz à tona, né? Ele deixa mais iluminado, mais visível os assuntos da 12, que são o quê? Sofrimento, isolamento, problemas, dificuldades. Mas esse ciclo do Sol pelas casas do mapa é sentido de maneira bem sutil, tá? É bom deixar isso bem claro. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com o inferno astral? O inferno astral é 30 dias antes do aniversário, certo? Ou seja, ele começa quando o Sol em trânsito está mais ou menos aqui 30 graus antes do Sol natal da pessoa. Então é como se o Sol em trânsito estivesse passando pela casa 12 do próprio Sol natal da pessoa, que é justamente a casa do sofrimento e dos problemas. E é daí que surge toda essa história, né? Mas isso de inferno astral é apenas uma analogia, ele não é real. Se o Sol passando pela casa 12 de verdade aqui do mapa astral influencia a pessoa de uma forma muito sutil, imagina o Sol passando pela casa 12 dele mesmo, né? Não faz muito sentido. Então não, na minha concepção, inferno astral não existe. Mas aí você me fala: nossa, mas é impressionante, toda vez antes do meu aniversário eu fico muito mal e parece que tudo na minha vida dá errado. E ok, você pode sentir isso, mas isso não acontece por conta do inferno astral, e sim por outros motivos. O primeiro motivo é que se você chega aí no seu período de inferno astral já achando que tudo vai dar errado, é claro que tudo vai dar errado. Esse seu pensamento negativo vai atrair coisas ruins para você. Segundo, será que quando você chega aí no seu período de inferno astral, você não começa a reparar mais nas coisas ruins que acontecem com você, sendo que na verdade durante o ano inteiro essas coisas ruins estavam acontecendo? Por exemplo, né, vamos imaginar que ao longo do ano você perdeu o emprego, ficou muito doente e também perdeu um ente querido. E aí você chega no seu inferno astral e aí o que acontece? O seu namorado termina com você. Aí você pensa, né? Nossa, mas é claro que isso aconteceu, eu tô passando pelo meu inferno astral.
Só que na verdade, essas coisas ruins aconteceram durante o ano inteiro. Só que quando chega o seu inferno astral, você fica tão dentro dessa nuvem, né, de negatividade que você acaba atribuindo todas as coisas ruins que acontecem com você ao inferno astral. Terceiro motivo: nem sempre fazer aniversário é uma coisa legal, né? Tem gente que não lida bem com isso. Porque o dia do aniversário vai chegando e você vai percebendo que o tempo passa, que você tá ficando mais velho. E se durante o ano você não conseguiu atingir os objetivos que você queria, é claro que você vai ficar frustrado, é claro que você vai ficar triste. Então é super normal, né, antes do aniversário você ficar um pouco mais para baixo. Quarto motivo, e também o mais importante: talvez aí durante esse período de inferno astral, você pode estar passando por um trânsito ou então por uma progressão que seja mais difícil. Você pode também estar passando por uma lunação que pegou um planeta maléfico, né? Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Então esse período pode até ser realmente mais difícil, né, astrologicamente falando, mas não é por conta do inferno astral, e sim por esses outros fatores aí que eu acabei de comentar. Então, gente, não se apeguem ao que o pessoal fala, tá? Não vai acontecer nada de ruim antes do seu aniversário. Você, os seus pensamentos e as suas ações têm muito mais poder que esse mito aí do inferno astral. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!